Você já se viu numa situação em que se perguntou: será que essa pessoa está me enrolando? Pois é exatamente isso que vamos tentar desvendar juntos. Nesse quadro incrível chamado Desafio da Dissimulação, você terá a chance de mostrar se consegue identificar quando alguém está dissimulando. Agora, muita atenção, mas muita mesmo, porque vamos assistir a uma entrevista instigante. Escute atentamente e tente descobrir se o entrevistado está nos levando na conversa. Lá vem o Mário para conduzir a entrevista. Boa sorte e que comecem os jogos. Queremos reforçar que nossos convidados do Desafio da Dissimulação não são atores, e as opiniões expressas podem não refletir a verdade. Eles gentilmente toparam participar desse desafio como um exercício divertido para testar habilidades de detecção de dissimulação. Tudo bem, Lucas? Tudo bom? E aí, nascido e criado na parada inglesa? Nascido e criado na parada inglesa, agora com um pequeno também que tô criando lá também. E me diz uma coisa, o que tem de bom lá na parada inglesa? Olha, eu acho um ambiente bem familiar, assim, mesmo a padaria desde que eu nasci, mesmo o parque desde que eu nasci, a ciclofaixa, o shopping Center Norte, que pra mim também é um dos melhores shoppings aqui da Zona Norte. E tudo é perto. Pra gente, né? Ao mesmo tempo é longe do centro, pra gente que é da Zona Norte é perto do Horto, perto do Parque da Juventude, então eu gosto bastante. Mas quando você fala que tudo é perto mesmo? Perto andando ou perto de carro? Perto, 5 minutinhos de carro. 5 minutinhos de carro. 5 minutinhos de barco. Recentemente eu comprei uma bicicleta para colocar meu filho, então agora é tudo de bicicleta. Vou no mercado, levo ele, vou no Parque da Juventude, coloco tudo na bike e a gente pega a ciclofaixa. E aí é pra fazer uma atividade junto ou você também está pedalando de uma forma mais esportiva, rodando uma quilometragem maior? É mais para passar um tempo com ele, né? Os dias passam devagar quando tem que distrair ele. Então eu ponho na bike, a gente pedala 40 minutos, parece que passou 5. E ele se diverte bastante, então faz um exercício e distrai o menino ao mesmo tempo. E lá, geralmente, o que mais você faz na parada inglesa para se divertir? Olha, atualmente é muita coisa relacionada a ele. Muita coisa relacionada a ele. Tem um teatro perto lá da Praça Campos de Bagatelle, que eu costumo levar ele, o Parque da Juventude e os avós, né? Que também eles são de lá da região. Então é mais ou menos essa rotina. Eu tento introduzir uma rotina para ele até se acostumar, então a gente sempre segue esse mesmo padrãozinho. Vai no parque, almoça no avô, depois vai no teatrinho e volta para casa. É aquela agenda definida de Agenda pai e filho. definida, de pai e filho. Se sai da rotina, ele fica até nervoso. Fica nervoso? Fica. É mesmo? Fica um pouco. E como ele demonstra nervosismo para você? Ele é muito alegre, né? Então ele entra no carro quando a gente pega da escola, ele canta, ele pede música, ele dança. Então quando ele entra meio quieto, eu já é estranho. Eu falo, filho, o que aconteceu? Daí se ele não responde, eu falo, brigou com o amigo, ou tá nervoso aqui que tá no carro com o pai. Ou seja, ele entrou no carro, você já está analisando ele. Já tô analisando. E ele é de câncer, né? Então ele é bem expressivo. Quando ele não gosta de alguma coisa, ele não Tá na cara. Tá na cara. Tá na cara dele. Agora, conta para mim a sua opinião sobre o trabalho home office. Olha, no início da pandemia, eu achei que fosse o melhor dos mundos, porque eu não precisava me deslocar até o trabalho e é um tempo que eu ganhava para produzir. Então, esse tempo que eu ficava me deslocando, eu otimizava em produção no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, antes do meu filho nascer, né, que foi quando eu comecei a trabalhar de home office, veio o problema da gente não ter freio. Então, eu jantava, voltava pro computador para trabalhar. Eu acordava, às vezes eu nem tomava café, eu já estava com o notebook ligado, tentando fazer alguma coisa para ganhar tempo também. Então, ao mesmo tempo que o home office é muito produtivo, se você não souber separar muito bem seu tempo, você acaba virando um workaholic. É um passo de você trabalhar 24 horas por dia. E se você tivesse a possibilidade de trabalhar home office e trabalhar presencialmente, o que você escolheria? Home office. Home office. Por quê? Porque depois que eu conseguir determinar a minha agenda, por exemplo, eu trabalho das 8 às 7 e conseguir cumprir essa agenda, é o melhor dos mundos. Eu como em casa, eu tenho uma boa alimentação, eu consigo ir para academia
E hoje em dia, com a acessibilidade do Teams e outras plataformas de reunião, eu tenho 3, 4 reuniões por dia também, sem precisar sair de casa. Então, otimiza que eu levaria 2, 3 dias para fazer, eu consigo fazer em um dia só se eu me organizar, em termos de produção. Mas quais são os prejuízos, os malefícios de um profissional trabalhar 100% do seu tempo de home office? Prejuízo, eu acho que você perde um pouco o network, né? Se você não tem essa visibilidade, por exemplo, dos seus superiores, você acaba pleiteando, por exemplo, um aumento, uma promoção, você não tem essa visibilidade para conseguir ela, às vezes, de bate-pronto, com maior facilidade. E, como eu falei, também você acaba trabalhando mais do que o devido. Esse é o maior malefício, na minha opinião. Você trabalhar e não perceber que está trabalhando tanto. Às vezes, dá 9, 10 horas da noite, você está trabalhando e vira uma rotina para você. Para você é o normal trabalhar, por exemplo, todos os dias da noite. E eu não consigo normatizar isso. Tem que ter o tempo para tudo. Tempo para trabalhar e tempo para curtir um pouco a vida. Mas você acha que dá para, de fato, controlar o trabalho home office, o chefe controlar os seus profissionais? Dá sim. Tem empresas, por exemplo, que o próprio ponto é pelo seu computador. Então você começa suas atividades, você bate o seu ponto online e quando dá o horário do término também, o próprio sistema te corta remotamente de todo o trabalho. Então você consegue ter esse controle por parte dos empregadores, né, dos superiores. E você é contra ou a favor ao trabalho home office? Eu sou a favor ao trabalho híbrido. Eu acho que você pode ir uma vez ou outra no escritório para fazer esse network, né? Ter algumas reuniões que são importantes. Acho que presencial, olho no olho, é o melhor caminho. Mas o trabalho em home office é excepcional. Se você tem um trabalho que você tem que atravessar a cidade, você consegue ganhar 4 horas por dia não saindo de casa, não tem, assim, para mim não tem argumentos que justifiquem eu ter que sair de casa todos os dias quando eu posso ficar em casa trabalhando e produzindo para a empresa, né? Produzindo para o escritório. E por que você é contra ao trabalho home office? Não, eu sou na verdade a favor do trabalho home office. Por que você é contra o trabalho home office? Não, mas eu sou favorável ao home office. Eu sou contra ao excesso de trabalho dentro do home office, dentro dessa categoria de trabalhar em casa. Você passar mais do que 8 horas trabalhando, por exemplo, que você não trabalharia se você fosse presencialmente trabalhar. Dá 6 horas, você desliga seu computador, sai do seu trabalho e volta para casa. Isso você não faz quando você está de home. Você, às vezes, não tem esse filtro. E quando você está trabalhando de maneira home office, teve alguma vez que você já foi repreendido por conta de produtividade? Sim. Já teve insinuações por parte do meu superior que alegava, por exemplo, que eu passava muito tempo, sem qualquer prova, qualquer indício, passeando com o cachorro ou passeando com meu filho. Então, meses que a produtividade era baixa, ele justificava que se estivesse presencialmente, esses números seriam alcançados. E não era verdade. E o que você achou disso, dessa conclusão dele? A gente fica frustrado, porque, como eu disse, o de home eu acabo trabalhando mais do que eu trabalharia no escritório. Então você fica um pouco desapontado. Tanto pelo fato dele estar duvidando do seu profissionalismo, né? Como também pelo fato de no escritório tem muito mais lacuna para você não trabalhar. Você toma um cafezinho com um amigo, você conversa com o chefe, você sai para almoçar. Então você perde muito mais tempo, às vezes, presencialmente do que de home office, saindo para dar uma volta, que não era o que acontecia, mas para dar uma volta com o cachorro para fazer xixi, por exemplo. Mas você acha que se você trabalhasse presencialmente, você teria um rendimento melhor do que no home office? Eu acho que não. Hoje eu me sentiria mais desmotivado trabalhando presencialmente. Até porque ao longo desses 12, 13 anos que eu trabalho, 80% foi presencialmente. Então dá para você ter uma base muito forte para comparar com o período que eu estou de home office e o período que eu trabalhei de forma presencial. Então é muito mais estimulante trabalhar home office. Lucas, durante a nossa entrevista aqui, você mentiu? Não. Por quê? Porque não tenho motivos, não é da minha pessoa, da minha personalidade, do meu caráter mentir. Eu vim aqui só para expor o meu sentimento e responder o que me foi questionado. E o que você diria se a gente apresentasse uma prova que você mentiu durante a entrevista?
Eu diria que não era verdade, porque as perguntas não foram complexas, as perguntas são com base no meu cotidiano, né, da minha vivência, então não acreditaria que eu tivesse mentido em algum momento. E aí, galera, qual é a sua opinião? O Lucas tá falando a verdade ou tá falando a mentira? Escreve aqui nos comentários. E aí, deu para sacar se tem dissimulação? Agora é a sua vez de entrar nesse jogo. Pegue seu celular e aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Participe do desafio online e descubra se você é bom em identificar dissimuladores. Ah, e tem mais. O vencedor vai levar o livro de simulados para casa. Show de bola, não? Fica de olho porque o grande resultado vai sair na nossa live daqui uma semana. Boa sorte e mãos à obra!